Achei que já o prazo de validade, né, já venceu já faz algum tempo. E hoje teve uma entrevista do Pedro Caixinha falando sobre o Soteldo, que é um jogador difícil de lidar e que ele efetivamente falou com todas as letras que o Soteldo ele joga quando ele quer. Então é um jogador que não tem um comprometimento, né? E essa venda, essa negociação se deve muito ao Alexandre Matos, porque algum tempo atrás o Cuca pediu no Atlético Mineiro o Soteldo, né? E não chegou a uma negociação, porque era o Pedro que estava aí e não conseguiu fechar com o Atlético. E agora o Santos fechou esse negócio com o Fluminense e acho válido. E hoje, dia 10, né, a primeira janela pré-mundial já fechou, né? O Santos não contratou ninguém. Hoje é o último dia para inscrever. Hoje é o último dia. A próxima janela vai abrir dia 10 de julho a 2 de setembro, que o Alexandre Matos possa aí fazer contratações, porque realmente depender do Guilherme também não é nada agradável, porque o Guilherme eu vejo um jogador super limitado, então o Santos vai ter que fazer contratações no plural para seguir forte nessa luta do campeonato e sair da situação que está. Vônei, só completando a informação aí que o Marcelo trouxe, muito bem lembrado, teve essa entrevista do Pedro Caixinha num podcast, e ele falou literalmente, com todas as letras, eu não gostaria de contar com o Soteldo no meu elenco. Ele disse claramente, eu não queria o Soteldo no meu elenco. Isso aí já mostra que havia uma certa colisão, né? Teve aquela aspa, indisciplinado taticamente, depois do jogo contra o Palmeiras. Isso, havia assim, uma colisão entre diretoria de futebol, vamos chamar assim, e treinador. A coisa nunca funcionou bem, tanto que não acabou bem, né? Funcionou bem com o Renato Gaúcho lá no Grêmio, porque o Renato sabe lidar com jogadores assim, porque ele era assim, apesar de ser muito mais jogador. O Cuca também ele funcionou bem aqui, né? Não, mas aí tava chegando, era mais novo, depois que ele ficou mais marrento, tava na pegada, né? Aí depois foi ficando mais marrento, né? Mas é aquela coisa, com o Renato Gaúcho foi bem. O Renato Gaúcho terminou a passagem dele pelo Grêmio mal, o Grêmio terminou o campeonato do ano passado mal, o Soteldo não faz um gol desde outubro, né? Ele terminou a temporada 2 meses sem marcar com o Grêmio. E assim, conversando com alguns gremistas, desde a época que ele saiu, a época que ele ainda estava e agora recentemente, o gremista, por incrível que pareça, ou não incrível que pareça, ele tem a mesma visão do Soteldo que o santista tem, que é de um jogador que tem qualidade, que é driblador, que cisca, mas não chuta, só dribla, é técnico, beleza. E no Grêmio ele fez mais de 5 gols, deu mais de 5 assistências, não tenho os números aqui, mas ele teve bons números no Grêmio para um jogador que se espera dele. Nada perto do que superestimam ele. Eu acho que ele é um jogador superestimado. De novo, é um bom jogador, mas acho que superestimam ele pelo fato dele ter, igual o Rodrigo falou, dominar bem, dele driblar bem, dele ser um jogador de qualidade, mas quantos jogos dele, de uns 50 jogos, 60 por ano de um time, quantos ele joga? 20? 25? E não faz gol, não dá assistência, então é difícil. No Santos, 17 jogos no ano, 0 gols, 2 assistências e apenas 6 chutes na direção do gol na temporada. O que importa é ganhar jogo, né? Atacante isso, cara. Pra ganhar jogo, precisa fazer gol. Não, e atacante com esses números. Faz o seguinte,